Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos iniciando o nosso terceiro encontro da segunda fase do formador e hoje nós vamos trabalhar com o tema Organizando a Escola para os Dias de Estudo e Planejamento. Eu já vou colocar o roteiro nosso, colocando o roteiro e vamos começar a compartilhar. Oi, Suzana, Cristiane. Então é isso, terceiro encontro. O tema hoje é Organizando a Escola para os Dias de Estudo e Planejamento. Nós sabemos que agora, no final deste mês de julho ainda, na volta das férias, nós temos 2 dias para o estudo e planejamento, planejar o segundo semestre. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a expectativa disso, de como organizar esse dia, o que nós temos como sugestão, para que possamos fazer um estudo planejamento com bastante proveito. Só relembrando, no encontro passado, né, nós refletimos sobre o acompanhamento dos professores de recomposição das atividades. Nós também vimos sobre o papel do diretor nesse processo, qual a importância do diretor acompanhando, estando de perto, fazendo observação de sala de aula, né, nessas aulas da recomposição de aprendizagem, como que o diretor, a presença pode cooperar com a equipe dos professores. E também vimos a parte de diretor para diretor. Posteriormente, nós vimos os diretores em ação, que foi o estudo de caso, onde o grupo foi dividido em 2, e ali foi estudado aquele estudo de caso e feita algumas propostas e sugestões, que posteriormente foi anexado no portfólio de vocês. Houve também a socialização, a atividade no portfólio e boas práticas. Falando sobre o estudo e planejamento, né, já entrando no tema, então, aqui uma pergunta aqui para todos, né? Por que é essencial que nós, diretores, estejamos presentes à frente nos dias de estudo e planejamento, acolhendo as nossas equipes e conduzindo com clareza as prioridades do segundo encontro, das prioridades do segundo semestre? Então, é um despertar aqui, qual é essencial e por que é essencial? Como você vê isso? A importância sua como diretor, diretora, a sua presença agora no final do mês, nesses 2 dias de estudo e planejamento, ali na parte de acolher os professores e a própria equipe, e a participar também na condução dos assuntos que serão debatidos e tal. Nós vamos, para isso, eu vou pedir que vocês resumam o que vocês pensam sobre isso,
em 2 palavras apenas. Em 2 palavras vocês vão colocar, né, por que vocês acham essencial, né, esse tema. Para isso, nós vamos usar o Mentimeter. O Mentimeter é um aplicativo onde eu vou colocar aqui no chat o link do Mentimeter, e aí vocês vão entrar, e entrando nele tem a possibilidade de colocar ali 2 palavras, apenas, tá? Apenas 2 palavras resumindo esse texto aqui. Eu vou colocar o link do Mentimeter no chat, e vocês, só estou buscando ele aqui, e vocês já vão poder fazer a sua participação. Internet um pouco lenta. A Cristiane vai ficar no curso da 19h30. Ok, Cristiane. Então, estou colocando aqui no chat o link do Mentimeter. Vocês vão entrar e responder em 2 palavras. Já coloquei, pessoal. Tá no chat, você entra e com 2 palavras você responde e vai aparecer para mim as tuas respostas. Todos conseguiram pegar? Dá um joinha para eu ter uma noção se está tudo ok. Conseguiram entrar? Estão respondendo? Isso, ótimo, muito bom. 2 palavras, tá? A pergunta está ali. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Está aparecendo algumas palavras aqui: acolhimento, liderança, compromisso. Metas, apoiar, dedicação, acompanhamento, conduzir,
acolhimento, eu fiz um... Será que travou? Ou o professor saiu? Ou travou para mim, será? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Voltei. Agora sim. Ah, tá ótimo. Então, vocês já lançaram ali as duas palavras, eu tirei um print, aí eu posto depois ali no grupo do WhatsApp e também no mural ali do Classroom, tá bem? Vamos continuar, eu vou subir o roteiro novamente e vamos dar sequência. Estou subindo o roteiro. Para dar... O professor, eu copiei um link do resultado do Mentimeter e coloquei aí no chat. Só clicar no link que já vê o resultado. Sim. Ok. Que lindo que quais ficou. foram as duas palavras que você colocou? Está fechado o microfone, César. Oi, oi, oi. A palavra que destaca é a liderança, né? Acho que é a mais citada. Lisandra, Lisandra, fala um pouquinho para nós, então, sobre como você entende a liderança do diretor ali no dia de estudo e planejamento. Como você vê isso? Eu acho que é um dos principais apoios que eles têm que ter, né? Se nós não mostrar para eles que nós, né, estamos ali, né, eles têm que ter essa confiança também no que nós repassamos, já que a gente cobra tanto deles, né?
mas até no que a gente repassa das informações, das observações, dos feedback, como nós conduzimos tudo isso, nós mostramos, né, que nós somos uma liderança, né, para eles. Esse apoio, essa conversa, né? Eu acho que nós, como gestores, temos que estar sempre presente, né? E sempre buscando, assim, ajudar no que for necessário para que as metas, que é uma das palavras que eu coloquei, para que as metas sejam atingidas, né? Ótimo, Lisandra. É isso mesmo, porque, queira ou não, né, a palavra liderança, vocês são os líderes lá dos estabelecimentos de vocês, né? Vocês são os líderes máximos. Então, não tem muito como se ocultar né, de participar desse momento de planejar um segundo semestre, ficar de fora ou ficar de fora, né? Mais alguém gostaria de completar? Muito bem, vamos seguindo então, tá? Quem falou que que clicou no link e apareceu todas as palavras? Pode tirar Cecília, um fala print aí, para nós Cecília. e colocar. Vou colocar um print, Pro. Cecília, Ô, Cecília, você não consegue coloca o compartilhar, print para nós, talvez? Cecília. Cecília, Estou tentando, professor, só um momento. Cecília, não precisa, tá? Não precisa. Porque nós temos muita coisa hoje. Hoje o encontro nosso é bem corrido, é bem dinâmico. Temos bastante assuntos a tratar, tá? E você também vai ter oportunidade de compartilhar daqui a pouco, tá bem? Então, vamos seguindo. Os objetivos do encontro de hoje é compreender o uso dos dados da primeira avaliação diagnóstica como ferramenta estratégica para intensificar e direcionar as ações da recomposição das aprendizagens. Um dos objetivos é compreender e o outro objetivo é planejar. Planejar de forma intencional os momentos destinados ao estudo e planejamento, assegurando a articulação das prioridades pedagógicas da escola, por meio da sua condução. Então, os objetivos do encontro de hoje é compreender um pouco mais, né, o uso desses dados que foram colhidos ali na primeira avaliação diagnóstica, compreender eles e planejar de forma intencional como como esses dados que foram colhidos podem ser usados de forma efetiva, de forma eficiente, para que realmente os alunos possam aprender e evoluir. O estudo e planejamento vai acontecer logo agora na volta das férias, no final deste mês de julho, nos dias 24 e 25 de julho. Vocês já estão a par de qual será o tema do estudo e planejamento do segundo semestre? Alguém está a par? Alguém pode responder? Professor, hoje nós tivemos uma reunião em relação ao material de estudo de planejamento, né? E eu não Sim, acompanhei Cristiane. 100%, Sim. não acompanhei 100%, mas está bastante ligado à recomposição de aprendizagem, a descritores de menor acerto, está batendo bastante no SAEB mesmo, né? O pouco que eu vi, Sim. porque daí foi a diretora auxiliar que assistiu com o pedagogo ela inteira.
Ok. Ok. A outra pergunta que a gente faz é, novamente, qual o grau de importância da sua presença nesse dia para receber e conduzir os trabalhos do segundo semestre? Esse estudo e planejamento será praticamente o último momento do ano em que a sua escola estará reunida para pensar nas ações que podem ser efetivas. Lembrar que esse dia de estudo e planejamento é um momento muito importante de avaliação das ações e de planejamento também. Para que esses dias fluam de forma mais proveitosa possível, é fundamental que nos preparemos com intencionalidade e foco, né? Então, é isso, né? Esse estudo e planejamento, nós também estávamos numa reunião essa semana de tutoria, onde o tutor mostrou quantas semanas estão faltando para a prova SAEB, né? E não faltam tantas semanas assim. Quando você joga em semanas, tá próximo, sabe? Então, esse estudo e planejamento né, precisa realmente ser bem planejado, né, as atividades, para que, ao final desse período, os alunos possam ter realmente adquirido os conhecimentos necessários. Aqui, nós temos aqui o calendário, dali do dia 23 e 24 foi o período que foi aplicado a avaliação. Hoje, nós estamos, né, já entrando em julho já. Então, desde a aplicação da primeira avaliação diagnóstica, já se passaram mais de 2 meses, né? Aqui vai uma pergunta, né? O que mudou na sua escola de lá para cá? Lá de abril, lá do dia 23, 24 de abril, 2 meses depois, o que mudou na sua escola de lá para cá? Outra pergunta, o que de fato melhorou ali para os estudantes? Né? Isso é um tema para reflexão. Seguindo. O resultado da avaliação diagnóstica nos permitiu identificar as necessidades reais dos estudantes? Vou repetir, tá, pessoal? O resultado da avaliação diagnóstica nos permitiu identificar as necessidades reais dos estudantes? Esse resultado é utilizado de fato como orientador do processo ensino-aprendizagem? Eu queria chamar para falar um pouquinho sobre esse questionamento a Lisandra Suzana, você pode falar para a gente, por favor, um pouquinho sobre esse questionamento? Oi, professor, Lisandra de novo Suzana. eu? De novo eu? Sim. É que está muito frio, né, Lisandra? Já vai despertando. Não, eu achei que eu já falei demais hoje. Então, sobre a pergunta, né? Esse resultado é utilizado de fato como é o que a gente espera que se usa, né? Que os professores, após fazer, né, toda essa verificação através dessas avaliações, as nossas observações de aula são para isso, para ver se realmente está sendo usado. E eu acredito que sim, né?
que está sendo usado até para eles saber como eles planejar as próximas aulas, como que eles vão, e até já aconteceu, né, que os professores já até observaram da primeira, as avaliações que eles fizeram, parece que eles não estavam assim tão empenhados, ou não estavam levando, parece que tão a sério tudo isso. E eles já verificaram que já tem uma outra, assim, eles já têm uma outra visão de todo esse processo, né, por parte dos alunos. Ok, muito bom, Lisandra. Ninfa, você pode falar um pouquinho também para nós? Eu vou pedir para a Leda. Leda, você fala um pouquinho para nós também sobre... Falo, vamos lá, vocês me ouvem? Sim, Me ouvem? estamos ouvindo. Sim. Estamos ouvindo. Então vamos lá. O resultado das avaliações todas, né, avaliações externas, vou falar pela minha escola, tá? Eles estão sendo muito utilizados para, assim, a gente classificar, não sei se seria esse termo, os alunos que estão com, nela, com os seus parâmetros mais abaixo do básico ali, né, básico, para que sejam mais trabalhados, né? Então, nós estamos, assim, fazendo um trabalho incansável nisso. Falo para vocês a minha angústia. Será que vai dar o resultado que a gente espera? Sabe, eu estou bem, assim, angustiada com isso. Mas, assim, não é falta de trabalho em cima disso, sabe, assim, tanto dos professores de recomposição, quanto das disciplinas, quanto dos outros componentes, quanto da equipe gestora e pedagógica e PCAs, nós estamos trabalhando incansavelmente em cima desses resultados e procurando avançar, tá? Agora, assim, vamos ver o resultado, né? Eu estou bem, assim, ansiosa com isso. Ok, obrigado. Prosseguindo, pessoal. Então, o foco, no fundo, né, na verdade, toda avaliação diagnóstica, recomposição de aprendizagens, prova SAEB, IDEB, tudo isso tem um propósito principal. E o propósito principal é a aprendizagem do aluno, né? Tudo é feito visando isso, né? Visando a aprendizagem dos nossos alunos. Vale lembrar, então, né, que os resultados da avaliação diagnóstica nos apontam que devemos redefinir as ações pedagógicas. Alcançar as melhores posições no IDEB é garantir que cada estudante aprenda com qualidade e sentido. Essa é a nossa principal meta. Então, essa é a principal meta, que os estudantes aprendam com qualidade e sentido, né? Então, é tudo, né? Repito, né? Avaliação diagnóstica, recomposições, todo esse trabalho que está sendo feito de recomposição das aprendizagens, e as avaliações objetivas ali, SAEB e IDEB, é para alcançar isso, né? Um foco único na aprendizagem dos nossos estudantes. E aqui, como nos lembra a Jussara Hoffmann, avaliar é tomar decisões para intervir com o propósito de avançar na aprendizagem. Prosseguindo, então, aqui agora nós não vamos dividir em grupos vocês, nós vamos continuar num grupão só, no mesmo grupo, né? Mas nós vamos, é um momento de nós aprendermos, de vocês aprender de um com o outro, com a experiência de cada um, tá? É muito importante que todos participem e falem agora, nesse momento. Então, como está
o andamento do trabalho com os professores, com os estudantes e as suas famílias após a divulgação dos resultados da primeira avaliação diagnóstica. Se você observar bem, ali tem 3 grupos, né? Como está o andamento do trabalho com o primeiro grupo com os professores, o segundo grupo com os estudantes e o terceiro grupo com as famílias dos estudantes, né? Após a divulgação dos resultados da primeira avaliação diagnóstica. Então, é o momento agora de nós vamos ter em torno de 20 a 30 minutos para que vocês possam compartilhar de uns para com os outros, para que possamos ver como é que está, cada um tem, a experiência de cada um, como cada um tem feito, né? Eu vou até convidar para iniciar a abertura da conversa, eu vou convidar a Regiane. Regiane, você pode iniciar mostrando a sua experiência, falando a sua experiência sobre o trabalho que você tem feito depois dos primeiros resultados com os professores, com os estudantes, com as famílias? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Regiane. Eu acompanho especificamente de perto os nonos e terceiros. Eu tenho 3 turmas de nonos, 4 turmas de terceiro e uma turma de 4º ano de um curso técnico. Então, ali são 9 turmas que a gente acompanha com o SAEB. Nós estamos trabalhando em parceria, mas com trabalhos diferentes, porque em algumas disciplinas eu tenho docente 2, em outras disciplinas eu tenho docente de recomposição de aprendizagem, outras que são menores eu não tenho o segundo docente. Então, em cada turma tem uma estratégia diferente. De forma resumida, com os alunos e com as famílias, a gente fez, e com os professores, primeiro a gente fez a reunião com os professores e com os estudantes, mostramos aquela planilha com o diagnóstico, mostramos para a turma qual eram as habilidades que deveriam ser trabalhadas para a gente ter um êxito melhor. E depois a gente fez um café com os pais, para que os pais entendessem também o porquê que a gente fala tanto da avaliação, que é para além do SAEB, o quanto esse conhecimento é importante para que eles nos auxiliem também. Então, assim, porque no primeiro momento eles já estavam assim, um pouco cansados de fazer simulado e sem entender muito. Então, mudar a estratégia, aqui no nosso caso, de ir de perto. Toda vez que a gente vai para a sala, a gente leva um bolo para os alunos, ou uma pipoquinha e um chá, e faz uma roda de conversa. Então, essa conversa mais de pertinho com os pais é a mesma coisa. Quando a gente chama os pais, não são todas as turmas, a gente fez uma escala, algumas turmas por vez de atendimento, a gente preparou ali uma canjica ou alguma coisa que tem uma memória afetiva, e aí funcionou porque agora eles vão para comer a merenda da tia. Muito bom. Também uma buscativa, né? É constante, né? O nosso primeiro trabalho, a gente estava falando assim muito de descritor, de habilidade, não estava sendo efetivo nem para os professores e nem para os alunos. Aí, quando a gente conseguiu humanizar aquilo ali, trazer informações de exemplo e como aquilo lá pode ajudar a superar aquela atividade, pode ajudar para além da escola, para além do SAEB, ficou mais fácil deles entenderem e deles se interessarem. E, assim, para os alunos, quando saiu aquele resultado individual, virou ali uma questão de honra agora, saber quem está com mais ponto, quem foi melhor onde. Então, eles gostaram de ver, coisa que nós não imaginávamos. Muito bom. Regiane, é isso? Você finalizou? Isso, professor. Não acho que não está muito diferente do que as pessoas vêm fazendo, né? A gente está aí, um dia com algumas turmas tem mais sucesso, com outras menos.
Depois também dessa divulgação, eu estava com problemas com alguns docentes que não estavam conseguindo interagir muito bem entre eles, entenderam que agora precisa trabalhar junto porque é cobrado junto. Eu só sinto que era uma coisa que já deveria estar acontecendo, porque a gente, pelo menos na minha realidade, parece que eu estou começando agora e vem um recesso. Estou começando a conseguir deixar redondinho e vem um recesso. Né? Em seguida, logo nós já teremos a avaliação. Mas tudo é aprendizado. Ok, tá certo. Pessoal, quem gostaria... É livre, tá? Nós estamos numa mesa livre aqui agora. Vocês podem entrar e participar. Quem gostaria de falar agora sobre a sua experiência, né? Que após os resultados da primeira avaliação diagnóstica, o que tem feito? Quem gostaria? Ou de comentar um pouco alguma coisa que a Regiane falou, que vocês acham que é positivo, que vai ser aproveitado na sua escola? O professor, quando é mesmo que vai ser essa prova? Vai ser outubro ou novembro? A prova do IDEB? Eu A creio que seja previsão, no né? fim. Porque a data certa não se sabe ainda, né? Eu creio que seja no final de outubro, né? Final de outubro, ali no máximo, ali, início de novembro, mas é nessa época, final de outubro, geralmente, né? Tá aí, né? Aproveita, Cecília, e fala um pouquinho da tua experiência com respeito ao professor, que vocês têm feito. Estamos muito cru aqui ainda. Ah, mas olha... Não sei se o professor Evanildo vai concordar comigo, gostaria até que ele me ajudasse nesse sentido. Uma coisa que eu tenho notado, nós estamos até tentando, mas já estou ouvindo aí as colegas falando dessa frustração, né, do professor entender essa necessidade desse trabalho em conjunto, né? Então, a gente não consegue isso 100%. Mas eu vejo assim que uma das fragilidades nossa aqui é essa fala com os pais, né? Eu acho que está muito segmentado na minha escola, vejo isso. Gostaria até que o professor Evanildo se pronunciasse, se ele também está enxergando isso ou não, para ver se a coisa dá mais um melhor impacto, né? Para prosseguir. Tá, deixa eu emendar aqui com a professora Cecília. Eu vejo assim, sabe, professor, o andamento com os professores, com o resultado da avaliação diagnóstica, nos permitiu perceber as maiores fragilidades, né, que nós estamos enfrentando nos nonos e nos terceiros anos. Então, quando se tem uma avaliação diagnóstica que revela, né, quais são as maiores dificuldades, quais são os escritores, né, de menor acerto, eu acho que isso permite ao professor, né, à equipe pedagógica, aos PCAs, conduzir, né, um conteúdo voltado para sanar essas dificuldades, até porque foi esse o objetivo da avaliação diagnóstica. Então, eu acho a importância dessa avaliação justamente por isso, né, para dar um norte aí para o professor, né, focar naquilo que realmente a avaliação demonstrou, né, estar precisando, né, de maior empenho aí, né, do professor e dos alunos, acreditando que os alunos tenham feito essa avaliação com compromisso, o que nem sempre é a realidade. Nós ainda temos o aluno que pega a prova e, se entregar o gabarito logo no começo, ele já vai para o gabarito antes de ler a prova. Estamos trabalhando para que mude um pouco, né, essa postura das avaliações. O que em algumas turmas tem demonstrado uma maior aceitação do aluno na realização dessas avaliações externas, que tem sido assim realizado com uma frequência, né, muito maior hoje do que no passado. Então, eu acho que o trabalho com o professor, né, ganha diante o resultado dessa avaliação. Como aluno, eu também percebo que nós temos agora argumentos,
né, e condição de sentar com esses alunos, como a professora Cecília fez em praticamente todas as turmas, levando para eles o resultado, entregando para eles a prova e mostrando para cada um onde errou e onde acertou, para que ele também fique ciente da necessidade que ele tem de reconstruir conteúdos que ele não aprendeu ao longo do processo. Então, o aluno também tem que estar aberto, né, para que ele aceite as aulas de recomposição, de retomada de conteúdo, né, dada a importância da avaliação que ele vai realizar no final do ano, né, que vai, né, gerar aí a nossa nota. Eu vejo assim, a questão da família um pouco mais difícil de ser atingida. A gente faz reuniões, a gente convoca os pais, a gente tenta, né, nas pequenas coisas, mostrar para a família a importância, não só das avaliações, mas do aluno não faltar à escola, do aluno chegar na hora, né, da postura do aluno enquanto compromissado a aprender, né, e não apenas fazer da escola o espaço que ele vai, né, e que a aprendizagem, muitas vezes, né, está no último plano dele. Então, eu vejo a família um pouco mais difícil. Agora, o professor e o aluno, como nós estamos próximos deles, acho que nós temos conseguido chegar um pouco mais próximo, mostrar essa realidade e despertar neles a importância, a necessidade, né, de reverter muito daquilo que ainda, né, está falho. Essa é a minha opinião a respeito do que eu tenho percebido, né? Como que nós temos utilizado da avaliação diagnóstica para com esses 3 grupos. Você vê, são 3 assuntos, três focos ali, né? Professor, estudante e família. Muitas vezes a gente tem um desenvolvimento assim, bom com os professores, às vezes a família é próxima conforme... Porque cada escola tem uma realidade própria, né? Às vezes tem estabelecimento que a família é bem próxima, você tem acesso fácil para com os pais dos alunos e tal, né? E outras escolas não, né? E eu mesmo com os estudantes. Então, por isso que é muito importante cada um falar um pouquinho sobre a sua realidade, que a fala de um, às vezes a dificuldade de um é com os professores, a dificuldade do outro é com a família, e a dificuldade do outro é com o estudante. Então, um fala como resolveu ali e tal, né? Aqui eu vou só falar rapidamente sobre a realidade nossa aqui de Curitiba. Nesse momento, nós já estamos praticamente aqui com 15 dias de frio intenso, sabe? E simplesmente os alunos sumiram, né? Os alunos de banda da escola. E nós estamos em fase de já lançar, os professores precisam lançar 50% da nota, pelo menos, antes de entrar de férias. Pelo menos 50% tem que ser lançado antes das férias. Então, como é que faz? Como é que vai avaliar? Como é que vai fazer? Há pouco tempo, agora que a gente conseguiu aquele segundo professor para as recomposições de atividade. Como a colega falou agora há pouco, né, acho que foi a Regiane mesmo que falou, que agora que a coisa está engrenando e tal, eu percebo que essa é a realidade, essa também é a minha realidade. Né? Eu percebo que ali os professores estão engrenando agora estão pegando jeito e tal, e aí 15 dias de frio, de chuva, os alunos já debandam, já tal, né? Então, nós estamos fazendo algumas ações, até por sugestão do núcleo, né? Que o núcleo saiu correndo atrás, é óbvio, né? Porque para recuperar a frequência do núcleo inteiro, que despencou, então nós estamos servindo uma bebida quente todos os dias pela manhã, a hora que o aluno chega, né? E dando um reforço naquele primeiro lanche da manhã, servindo ali um pão com alguma coisa, mais bolachas, assim, dão um reforço ali, né? E eu insistindo, né? Passando nas salas e insistindo para os alunos, venham que as férias estão próximas, então, quer dizer, são os últimos dias, a semana que vem é quarta-feira, é o último dia, então venham, né, façam esse sacrifício e venham, porque já as férias estão chegando. Mas então, assim, é isso, né? Fala, Cristiane. Pode falar, Cristiane. Ai, desculpa, eu ergui a mão, não sei se podia interromper. Rapidinho, Não. o que o Ivanildo falou é o que a gente sente.
Nós temos 4 turmas que passarão pela avaliação do SAEB, e eu tenho dessas 4 turmas, os nonos anos, eu tenho um nono ano, que a gente já fez duas reuniões com os pais com chá. Agora nós vamos, acho que, fazer uma janta, não sei. Estamos com muita dificuldade, Ivanildo está indo. É isso mesmo, acho que a gente vai fazer uma janta, não sei, professor. Estamos com muita dificuldade, com mais ou menos uns 35, 40 pais, tá? Para entender o processo, para ajudar a gente a remar. Que foi o que o senhor Prof, falou. desculpa, mas eu descobri que comida ajuda. Não, quando você falou aqui, o professor falou acolhimento, comida ajuda, a gente já pegou essa pegada. A gente vai ter que pegar o pai também de uma forma diferente. Por quê, professor? O que o senhor falou, o que o Vanildo falou, o que a Regiane falou, a Cecília falou. O senhor falou, professor, nós tivemos 15 dias de chuvas intensas, de frios, presença só em ladeira abaixo. A cultura aqui da nossa região é quando chove, o filho pode ficar dormindo em casa. Né? Aqui é muito cultural isso, não sei se é dessa região, se é de vocês isso não acontece. E aí, professor, agora que a gente consegue começar a engrenar a coisa, vem o recesso. Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós estamos assim, um dia de cada vez, mas a luta é incessante. Fala, é isso mesmo, Cristiane. Fala, Ivanildo. O professor, uma coisa que eu achei importante que foi feito semana passada foi uma primeira reunião conduzida pelo núcleo para os professores de estudo orientado. O estudo orientado é uma disciplina nova na escola. O professor está aprendendo fazendo, né? Ele não teve um preparo, né? Então, está desde o começo do ano aí meio patinando muitas vezes, sem saber se está fazendo certo, informações muitas vezes desencontradas. Então, na quinta-feira passada, foi feita aqui na nossa região, para 4 ou 5 municípios, com todos os professores de estudo orientado, para deixar bem claro o papel do segundo professor, ou daquele que não está com o professor, está sozinho. Nós tivemos, assim, relato, fizemos uma reunião de fluxo depois da sexta-feira, até com a presença da nossa doutora, e os relatos dos professores que participaram dessa reunião foi assim, bastante importante. Eles voltaram assim, muito mais confiantes, ou reforçando aquilo que estavam fazendo, ou mostrando aquilo, né, que realmente se espera desse professor de recomposição e de estudo orientado. Eu acho que foi importante essa ação do núcleo aqui de Maringá. Sim. Trabalhar com esses professores. Não sei se nos outros núcleos estão acontecendo ação semelhante, mas eu acho que é importante, sabe? Né? Aprender o professor, porque está sendo cobrado muito dele. Aqui no núcleo de Curitiba está acontecendo também, Ivanildo. Então, né, a gente, para nós é difícil até às vezes para perder o professor um dia, né? Porque a gente sabe, né? A gente precisa do professor no colégio, mas eu creio que vale a pena, né? A gente fazer esse sacrifício e enviar ele lá para essas reuniões aí sobre o estudo orientado. Ele volta com outra perspectiva, mais motivado. Né? E é uma disciplina nova também. Nem todos dominam o conteúdo para essa disciplina. Então, é muito importante. Leda, pode falar, Leda. Só abrir o microfone, Leda. Desculpa, eu abaixei a mão e não abri o microfone. Mas só complementando o que o professor Ivanildo falou, é isso mesmo. Eu acho que nós ali, como o senhor disse, nós temos 3 frentes para essa ação, né? É o professor, é o estudante e a família. Mas, para além da disciplina ser nova e tudo mais, a gente tem que lembrar toda a questão da recomposição, porque, assim, eu vejo... Gente, é um pensamento muito particular meu, tá? Mas, assim, eu vejo nós estamos muito focados nos nonos e terceiros anos. Óbvio que a gente tem um objetivo, que é o SAEB, a prova SAEB e o IDEB, mas nós sabemos que todos os nossos alunos, eles precisam dessa ação. São todas as turmas. Então, eu não sei se uma formação tipo do formadores mesmo, com todos esses professores,
Porque o que eu gosto do formadores, gente? Eu gosto de ter a implementação. Porque essa implementação, ela muda, ela movimenta a escola, não sei, pelo menos na minha é assim. O dia que o professor vai implementar, ele movimenta a escola, movimenta o aluno, movimenta a metodologia diferenciada e tudo. Então, eu não sei se seria essa além, porque só o dia... Por que o formador ele tem tanto resultado? Porque ele é falado várias vezes, vários momentos, né? Então, eu não sei se só um dia, claro que é como diz, né, professor Ivanildo, já que nós estamos perdidos, é o pontapé inicial, né? Mas eu não sei se, sabe, não sei se, como diz, por obrigatoriedade, ninguém faz nada, né? Mas eu acredito que se esses professores de estudo orientado, da recomposição, esse docente 2, seja como for, tivesse formadores exclusivos para eles, eu acho que ajudaria muito a gente. E ainda mais, eu acho assim que essas 3 frentes aí que nós estamos colocando, né, que é os alunos, professores e as famílias, não sei, eu vou falar da minha escola, a gente tem que ver o comprometimento de cada um, porque eu vejo assim que os professores, sim, eles estão comprometidos, eles estão buscando até grupos de WhatsApp, onde estão trabalhando atividades do SAEB, troca de informações, mas e os alunos, e os estudantes? Nós estamos trabalhando com adolescentes, nem todos entendem toda essa complexibilidade que é isso, né? Eu tenho alguns comprometidos, mas poucos. Eu pego uma sala lá com 30 alunos, vou pegar o 3º ano, uns não estão pensando em formatura só, outros não vê a hora terminar, porque não vão continuar os estudos, não vão para uma universidade, não querem saber do Enem. Então, poucos que estão realmente engajados nessa busca aí de conseguir atingir as metas. As famílias, eu já tentei, eu vi a professora, as duas, comentando de lanche, vamos fazer um café, e bem como a Cristiane falou, eu não sei mais o que nós vamos fazer, porque nem isso, tá? Nem isso atrai, sabe? Eu tive até um aluno que fez um comentário nas redes sociais, que não é lanchinhos diferente que vai atrair, que vai acolher, que não sei o quê, sabe? Isso me magoou bastante, porque cada reunião que a gente tem com, né, o pessoal, os coordenadores e o pessoal do núcleo, eles falam, façam isso, façam aquilo, quem sabe um lanchinho diferente, e eu tô lá no domingo à tarde, fazendo aqui em casa mesmo, preparando para na segunda levar, para motivar. Então, nós temos que ver quem está comprometido com tudo isso. Eu vejo muito professores, os meus professores, sim. A cobrança eu saio da sala, entra a diretora auxiliar, de manhã vai eu, de tarde a diretora auxiliar, no outro dia as pedagogas, eu não tenho coordenadores, né? Então, outros professores estão ficando um pouquinho, né? As outras turmas, muito em cima do 9º e do 3º, muita cobrança dos professores, e nós preparamos a atividade e levamos se fazer isso, se fazer aquilo. Professor do estudo orientado, trabalhando junto com o docente 2, que começou agora também. A que hora que eu trabalho isso? Que hora que eu trabalho matemática? Então, olha, eu vi alguém comentou, não lembro bem, acho que foi até a Leda, se nós vamos atingir as metas, não sei. Eu também não sei, mas que nós estamos trabalhando, nós estamos com essa preocupação, sim, nós, professores, nós, escola, e a família? Não vejo esse comprometimento. Eles não querem nem, a maioria, não quer nem entender todo esse processo. E isso me preocupa. Lisandra, é claro que nós estamos conversando aqui com escolas que estão em regiões diferentes do estado, o estado é grande, então uma realidade numa escola do núcleo de Toledo, tem a realidade das escolas do núcleo de Maringá, do núcleo de outras regiões, né? Mas, assim, o que eu vejo é que para atrair a família, tem que trazer eles para a escola.
Ele tem que conviver, ele tem que entrar na escola, ele tem que estar na escola presente ali o máximo possível. Então, baseado em atividades de colegas, é aquilo, né? Na entrega do boletim, tem lá Mas, uma coisa, professor, tem uma situação. professor, quando ele consegue ver o boletim para o aplicativo, por que o pai tem que vir buscar? Quando ele consegue fazer a matrícula pelo aplicativo, pelo site, pelo não sei o quê, por que o pai tem que vir para a escola? Então, a política, o nosso processo, primeiro afastou os pais. E agora nós temos que fazer ações para trazer os pais? Então, olha o que aconteceu. Pois é, não, você tem razão. Mas, ou seja, aproveitar por exemplo, período de festa junina, né? Então, né, permitir que o aluno convide, né, 2 membros da família para vir. Nós sabemos que depois de pandemia ficou difícil encher a escola de gente, depois dos atentados ficou difícil encher a escola de gente, né? Mas assim, né, permita que o aluno traga 1 ou 2 membros da família e ações assim que traga ele para junto, né, para perto da escola. Essas são algumas ações que alguns colegas relatam, né, que talvez possa ajudar, né? É só uma fala ali para uma sugestão, tá, Lisandra? A Suzana, se levantou a mão. Sim, vou baixar a mão aqui, senão fica levantado. Então, a preocupação nossa é em observar esse andamento, né, do trabalho após a avaliação diagnóstica. Mas o pessoal falou bastante dos estudantes e das famílias. Eu tenho observado aula e eu tenho ficado desesperada com os estudantes, porque é uma coisa de abaixar a cabeça durante a aula, a explicação no estudo orientado, língua portuguesa, matemática, fica lá de cabeça baixada, a vontade de lá chamar atenção, mas eu não posso interferir na aula dos meus colegas, né? Porque não é um professor só que está trabalhando, é uma docência compartilhada. E assim, professores experientes ficando bastante descontentes com o andamento da aula, por mais que você esteja trabalhando o resultado está ali, eles estão, assim, ignorando o fato dos professores estarem com muita dificuldade para trabalhar, mas eu também não tenho só visão pessimista, porque eu observei que, como eu vou em todas as turmas de 9º ano, que tem no colégio que eu trabalho, eu observei que dá diferença significativa de uma turma para outra. Então, isso me deixa um pouco mais esperançosas, por assim dizer. Eu penso que aproveitar essa semana que nós estamos fazendo a culminância é um momento importante para a gente levar os pais para a escola, e nós já fizemos hoje um combinado com os professores. Nós vamos falar da culminância. A gente não vai tocar em nenhum momento em resultado, em SAEB, porque os pais estão cansados de tanto nos ouvir falar disso. Até porque eles estão nos grupos de WhatsApp que criamos, nós estamos a todo momento falando, nós convidamos eles para a escola, eu observei que entre 30% a 40% dos pais foram nas culminâncias, nos momentos de participar das aulas. A gente também fez essa prática do lanche, compartilhado com os alunos. Os pais sentiram, assim, à vontade na escola, porque como a minha escola tem mais de 90 anos, os pais também estudaram naquela escola, né? É a maior escola aqui em termos de prédio deste núcleo aqui de Jacarezinho, onde acontecem todas as reuniões do núcleo regional também. Então, os alunos estão tão acostumados com gente dentro do prédio que eles não se importam quem vem para visitar mais. Mas um ponto de atenção que eu gostaria de destacar é a questão do trabalho com os professores, e principalmente professores do 9º ano. Quando a gente abriu um grupo para falar do SAEB no colégio, eu observei que muitos colegas de 9º ano, professores de 9º ano, eles estavam com muita dificuldade, porque eles não entendiam o conceito de recomposição. Estou falando de professores de outro componente, tá, gente? O conceito de recomposição, alguns nem sabiam que havia docência compartilhada, e a gente está falando de uma escola que há docentes, eles não conseguem entender, ver isso, e principalmente trabalhar com os descritores.
o que nós fizemos no nosso colégio, eu achei que está dando assim um pouco mais de engajamento. Foi separar os descritores dos 15 dias, né, do plano quinzenal que nós trabalhamos, e compartilhar ele com todos os professores, né, os professores de educação física, os professores das eletivas, todo mundo achar uma forma, um jeito, uma dinâmica de trabalhar esse material. A gente também tem comprado materiais que a gente vê pela internet, de jogos, para trabalhar com eles. E é esse desafio de envolver o professor do nono ano, que o colégio que eu trabalho é do ensino fundamental, foi bem grande. E principalmente considerando que ele também tem que entender esse processo para conseguir ajudar o professor de português, matemática e do estudo orientado. Então, essa preocupação em colocá-los a par do processo e de sentir a responsabilidade, o compromisso que está acontecendo em relação ao professor do estudo orientado, ele precisa ser compartilhado com toda a escola, com todos os professores de nono ano, porque eu tenho sentido que os professores do estudo orientado, eles estão sobrecarregados e eles estão se sentindo assim, péssimos, né? Principalmente, hoje eu saí, Suzana, diretora auxiliar, saí desanimada de um nono ano, porque essa semana eu já assisti a aula lá de matemática, componente curricular, e de estudo orientado, que hoje eram duas. Então, ficou uma com língua portuguesa e a outra voltada para matemática. E professores experientes que nós temos nessa turma, eles não estavam conseguindo lidar com a disciplina daquela turma. Então, assim, eu disse para eles não pegarem para eles a responsabilidade de fazer aquela turma avançar, porque aquela turma não é igual às outras que eu tenho no colégio, porque senão eu vou provocar um adoecimento dos meus colegas de trabalho. Eu estou tomando todo cuidado com isso, principalmente porque eles não são os professores que dão aula nos outros nonos anos, mas só num. E isso deixou eu, assim, na obrigação de falar isso com eles. Olha, essa turma é muito diferente da outra. Essa é o reflexo da pandemia e ela não está engajada, ela não está produzindo, e não tome isso para você. A gente está vendo isso. Então, fazer esse acompanhamento da hora atividade compartilhada e colocar os outros professores agora no estudo planejamento juntos, a par dessa situação, penso eu, que seja a nossa obrigação, né, em relação também em tirar os nossos colegas que trabalham com os nonos anos um pouco desse sufoco, né, professor? Sim, muito boa a tua fala. Eu acho que é isso mesmo, né? Não pode ficar nas costas de 2, 3, 4 professores essa responsabilidade, de hipótese alguma, né? E aliás, toda a escola precisa estar envolvida, né? Você vê que nós tocamos aqui em 3 setores: professores, estudantes e familiares, né? Professores, não é o professor de matemática e o de português somente, são professores, né? Estudantes em geral e os familiares, né? Muito bom. Elisângela, você levantou a mão? Professor, aproveitando ali de todas as falas, a gente vê que a escola da gente é um pouquinho de cada escola. Sim, sem dúvida. Também, a nossa maior dificuldade é os nonos anos. Os terceiros, por eles acho que serem mais maduros, parece que eles entendem melhor da importância deles estarem realizando essa prova e por quê. Os nonos, teve um aluno que conseguiu fazer 15% só de acertos. Nós chamamos ele para conversar e ele disse, eu só marquei X. E ele terminou em 15 minutos a prova. Então, veja, nós estamos trabalhando com eles assim na conscientização da importância deles fazer a prova, o porquê que eles têm que fazer a leitura das questões, porque teve, assim, aluno que disseram assim, nós vamos boicotar a escola, para a escola não subir no SAEB, na questão da meta. E nós estamos conversando todos os dias com eles, assim, quando a gente pode, a diretora, as pedagogas, as professoras estão fazendo competição com eles na sala, premiando os alunos que conseguem gabaritar nos simulados,
fazendo inúmeras coisas. A família, na nossa realidade, nem com comida. Porque cada escola é uma realidade. A nossa escola aqui é escola de bairro, então, eles são carentes? São, mas nem que você diga que tem comida, eles não vão. Alguns pais vão, mas assim, de 6º ano. Os pais de 6º ano comparecem. Mas, assim, quando é 9º e 3º, já dificilmente, o médio, dificilmente os pais comparecem na escola. Do 9º, quando saiu o resultado do simulado, nós reunimos os pais daqueles alunos que tiraram nota abaixo de 50% para conversar no individual. Oferecemos o PMA para sanar essa dificuldade, mas os pais falaram que, como as notas no boletim estavam boas, não achavam que não tinha necessidade. Tentamos explicar da necessidade que é a do português, da matemática, que eles precisam focar mais e tal, mas não teve muito resultado. Alguns alunos, inclusive, de tanto pressionar, os pais mudaram de escola. Como se lá na outra escola não tivesse saído, né? Mas tudo bem. Mas nós estamos, assim, dia a dia, tentando batalhar, mudando a consciência deles, mostrando para eles o quanto é importante eles resolver uma prova. Que não é ali para a escola que estão fazendo, que é para a vida. Que quando eles vão fazer um vestibular, são questões que eles vão ter no vestibular, que eles têm que compreender. Um concurso vai ser dessa maneira. E se eles não lerem, eles não vão passar no concurso. Nós temos 2 9º anos. Um deles está bem, já conseguimos elevar. Nós comparamos o primeiro simulado da avaliação diagnóstica e a prova da Paraná e mostramos para eles o quanto a turma evoluiu. A turma no primeiro simulado ficou com 39%, no segundo 43% e no terceiro 49%. Então, é pouca porcentagem, mas é significativa, é sinal que eles estão melhorando. E como eu não lembro quem que falou, mas nós também estamos comprando muita coisa da internet, os PDFs, jogos, fazendo o jogo da vida, que envolve dinheiro, fazendo com que, inclusive a porcentagem, nós pedimos para que eles façam no quadro a conta da porcentagem da turma, da frequência diária. E acho que está dando resultado, assim, é pouquinho? São passos de formiguinha, mas eu acho que chegamos lá. Muito bom. Muito bom, Elisângela. Eu acho que é isso que você falou, né? Assim, nós, professores, por natureza, nós somos resilientes, né? Por natureza. O professor, né, é uma categoria de pessoas resilientes. Então, na direção, na gestão, nós temos que continuar sendo, né? Só ali colocando aquela situação dos pais não vão na escola de jeito nenhum, que a Lisandra Suzana colocou com toda a propriedade, porque é aquilo que ela falou mesmo, e você também disse que já tentou daqui, dali e tal. Mas é isso, e sem contar naquela situação que às vezes você chama os pais, né? E justamente os pais que precisavam ir na reunião que você marcou, que eram os pais que precisavam, que eram os alunos que denotam uma atenção mais apurada, eles nunca aparecem para a reunião, né? Só aparecem os outros. Então, realmente é uma situação delicada essa, mas é isso, a gente, quem puder ir compartilhando as experiências que deu certo, né? Para a gente ir tendo um norte. Eu acho que é por aí. Só não falou a Lisandra Câmara. Lisandra, você pode falar um pouquinho para a gente? Posso, sim. Boa noite a todos. A escola que eu trabalho é só ensino fundamental, então nós só temos os 9º anos. Eu acredito que é desafiador, mas eu reconheço que é um pouquinho mais fácil do que quem tem os terceiros. Porque eu acredito que o médio deva ter desafios maiores ainda, né? O trabalho com os professores, com as famílias, com o estudante, eu acredito, assim, que não tem uma receita. Ele vem da soma de várias ações, né? De um trabalho contínuo. Esse trabalho, ele desperta vários sentimentos,
porque tem dias que a gente evolui e tem sentimento de satisfação, tem dia que vem um resultado que às vezes não é o que a gente gostaria, como na nossa escola, o da primeira avaliação diagnóstica não era o que nós gostaríamos que fosse, nós achávamos que os alunos iriam acertar mais, e infelizmente não tiveram um resultado que a gente gostaria que fosse. Mas, mesmo assim, como o senhor disse, nós somos resilientes e nós vamos tentando superar, buscar outros caminhos e outras ideias, né? Nós combinamos aqui, e inclusive foi feito hoje, nós imprimimos de novo a avaliação diagnóstica, para nós realizarmos ela novamente, para nós corrigirmos ela novamente e nós fazermos um trabalho com o aluno, comparando a primeira e a segunda, tá? Então, isso é um trabalho que nós ainda estamos fazendo. Tá dando para me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Tá. Então, assim, essa foi uma ideia que nós tivemos para levar o aluno a refletir assim, o que ele fez na primeira, o que ele fez na segunda, se da primeira para a mesma, tá, gente? Se da primeira para a segunda houve mais acertos, mais erros, se de repente ele não deu aquela importância e aquela atenção que ele deveria ter dado na primeira avaliação, né? E a gente ir comparando, fazendo ele refletir sobre também a gestão do tempo. Nós começamos a trabalhar com eles, fazer 13 questões, nós fizemos hoje, levando 25 minutos cada bloco, assim como é na prova do SAEB. Nós fizemos essa avaliação diagnóstica hoje com eles dentro desse tema, desse tempo, para ver se eles já vão entrando nesse ritmo. Inclusive, eles relataram que daí nas últimas questões eles se sentem mais cansados, é onde às vezes eles acabam, né, jogando aí no bicho. Então, aí nós fomos refletir com os professores que o ritmo de leitura é uma dificuldade, um desafio, porque numa prova extensa isso pode prejudicá-los, né? E que todas as disciplinas podem ajudar a trabalhar esse ritmo de leitura que é tão necessário. Então, são, assim, ações que nós estamos fazendo e a gente vê, assim, que é algo que está sendo acompanhado, está sendo investido um preparo, uma dedicação, mas que nem sempre a gente consegue ter aquele resultado que a gente gostaria. A questão que a professora Suzana falou de compartilhar a responsabilidade, nas reuniões de fluxo, eu concordo muito com ela, e eu já tenho tentado partir para esse lado. Foi o que eu disse na reunião passada, do Adote um Descritor, que nós lançamos para os professores, e também explicando para eles que o IDEB, ele é a soma do resultado de todas as turmas. Porque se reprovar um aluno lá no 6º ano, no 7º ou no 8º, o nosso IDEB vai baixar. Se um aluno da escola evadir, o nosso IDEB vai baixar. Além da frequência e do processo de ensino-aprendizagem de todas as turmas, aí tem também o SAEB, porque alguns professores resumem o IDEB só ao SAEB, e não é. A gente tem que... Aquela frase que o óbvio precisa ser dito, ela é real, porque alguns professores ainda pensam, isso não é problema meu, isso não faço parte, e cabe a nós, né? Eu gostei muito do que a professora Suzana falou, e no estudo de planejamento eu acredito que a gente deva reforçar mesmo esse engajamento de todos, até para dividir a responsabilidade com os professores que estão
na linha de frente com os nonos anos e com os terceiros no trabalho do SAEB. E nas nossas reuniões de fluxo, eu sempre falo para eles, vocês não estão sozinhos. Existe por trás de você uma equipe diretiva, uma equipe pedagógica e outros professores também, né? Sim, outra ação que a gente faz, professor, é na reunião de fluxo, algum professor relatar uma prática que ele tenha feito que possa ter ajudado. Então, eu abro a palavra assim, quem gostaria de relatar alguma boa prática? Hoje mesmo, uma professora de empreendedorismo relatou que ela fez junto com a professora de matemática, trabalhando o descritor de porcentagem, o quanto que eles iam atribuir de valor no aquele produto que eles fabricaram, porque eles vão fazer uma feira de empreendedorismo. Então, eles usaram lá a fabricação e agora ela pediu ajuda para a professora de matemática para ensiná-los a colocar o preço, dividindo em mão de obra, custo, né? Então, assim, não é no tempo que a gente gostaria, mas eu procuro treinar minha cabeça para enxergar mais o positivo, para não ficar louca. É uma questão de sobrevivência, né? Eu até brinco assim, tem dia, hoje eu vou pôr Rivotril na caixa d'água, para todo mundo se acalmar, né? Porque a gente cria uma expectativa também de querer que dê certo. Mas aos pouquinhos a gente tem que ir enxergando, treinar essa visão para o positivo, porque senão a gente vai deixando as dificuldades tomar conta e aí vai ficando cada vez mais pesado, né? Desculpa se eu falei muito. Não, tá ótimo, Lisandra. A Regiane colocou ali que ela tem uma tática, parece que é uma tática assim, né? Regiane, nós estamos com o tempo estourado total, mas se você puder falar essa prática aí em menos de 1 minuto para nós. Eu acredito que cada NRE aí, cada localidade tem um fluxo para a busca ativa, que quando não acontece a primeira, na segunda e você não tem sucesso na terceira, vocês fazem algum fluxo. O nosso aqui é a ficha Sinam, mas a nossa ficha Sinam ela vai direto para o Conselho Tutelar. E os conselheiros aqui são presentes da região sul. Então, assim, para eles não terem a visita do conselheiro, eles chegam bravos, xingando, mas tem funcionado. É trabalhoso, tem que estar disposto a ouvir uns desaforos. Mas para aqueles casos que você já convocou uma vez, convocou 2 vezes, o pai, ele não apareceu na reunião, ele não apareceu na convocação depois, então a gente coloca o edital da convocação, quando a gente faz as reuniões, a gente coloca a lista de presença, aí a gente fala, não compareceu nessa, não compareceu na chamada pela diretora, não compareceu nessa. Aí a gente manda para a rede. E as meninas têm trabalhado bastante, as conselheiras. Geralmente é o mesmo aluno que está em problema de frequência, que tem problema de disciplina, então já é o combo completo. Aí aqui aconteceu alguns de sair, né, depois disso, ir para uma escola que a diretora não é chata, mas acontece aqueles que deu resultado. Mas, assim, extremamente trabalhoso, desafiador, mas tem acontecido. Eu não sei qual é o fluxo aí em cada região, mas aqui a gente chama de ficha Sinam. E depois da terceira vez, a gente já pode emitir. Tem um artigo lá do estatuto que a gente cita, que é a negligência, né? E aí tem funcionado. Maravilha, Regiane. Muito bom. Muito bom. Pessoal, tudo que está sendo falado aqui está sendo gravado, tá? E vai ser disponibilizada a gravação depois para vocês. Então, se você quiser voltar para... teve uma fala ali, mas eu gostaria de ouvir novamente. Você entra na gravação de novo e ouve. Vai direto lá no ponto onde você queria. Tá bem? Obrigado, Regiane. Pessoal, tem um vídeo agora, é um vídeo de 4 minutos, eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção, é uma experiência de uma diretora aqui da região, da área metropolitana norte aqui, da região aqui de Curitiba. É um vídeo bem esclarecedor, que eu peço que vocês prestem atenção, eu vou liberar ele já.
Eu sou a professora Luciane, diretora do CCM do Esmaltaca, aqui de Itapeva do Sul, pertencente ao Núcleo Regional de Educação Área Norte. Estamos aqui, a pedagoga Márcia, a nossa pedagoga focal, no SAIB 2025, para falar um pouco do trabalho desenvolvido pela equipe gestora, partindo dessa ferramenta indispensável que é a avaliação externa. E aqui trazemos a avaliação diagnóstica do CAED, o simulado SAEB Acerta Brasil e, por que não, também mencionar a Prova Paraná da primeira edição. Como que nós estamos desenvolvendo todo esse trabalho? Falando da avaliação diagnóstica do CAED, nós temos como base esses dois materiais que nós usamos desde fevereiro, que é esta planilha do Pedagogo em Foco, que vem com uma base realmente da taxonomia de Bloom, mostrando os níveis de aprendizagem, os descritores e habilidades. E essa última aqui, também do Formadores em Ação de Matemática e Língua Portuguesa, onde trazem vários dados comparando, mencionando os descritores e as habilidades. E com esse suporte de material, nós enxergamos os dados dos nossos estudantes, as turmas onde aquelas habilidades com menor acerto nos chamam atenção, né, Márcia? E sentamos com o nosso professor na hora atividade para analisar e ver estratégias, mudar estratégias, ir à turma para também elogiar. Eu vou deixar a Márcia contar um pouquinho desse trabalho, como que nós temos feito. Na hora da atividade dos nossos professores, a gente procura, diante da análise que a gente já fez anteriormente, passar essa análise para eles, os dados que a gente identificou e buscar ações, né, para que a gente possa, juntos, avançar nas fragilidades encontradas. Também nós temos levado para as salas de aula os resultados obtidos nas avaliações junto com os alunos, para que eles observem aonde está a fragilidade, para que eles possam, dentro dessa dificuldade, também procurar o professor para como que eu posso dizer, Ju? Para melhor encaminhamento, o avanço mesmo, seria aquela forma dele falar, realmente Isso. Eu reconheço por que eu errei, num dia que eu não estava muito bem, é um conteúdo que realmente eu não entendi, deixá-los se sentir mais à vontade para expor o porquê daquele resultado, sem expor ninguém, sem deixar ninguém numa situação desconfortável, nem o professor, nem o estudante, de forma muito tranquila, numa parceria. E falando desta conversa das avaliações externas, nós estamos já na fase em que equipe gestora e docentes, seja da recomposição, seja do componente curricular, que tem nos ajudado muito a analisar quais são os descritores, melhor dizendo, as habilidades que se repetem aqui no CAED, no simulado Acerta Brasil e também na Prova Paraná, que já a gente sabe que é uma avaliação que mede os conteúdos do trimestre, mas que nós também temos ali descritores que estiveram presentes nas duas avaliações externas. Então, essa análise, o sentar junto, dar suporte para o nosso professor, enxergar junto o que a avaliação externa nos trouxe, tem feito muita diferença e tem surgido aqui, para finalizar, vários trabalhos, partindo de exercícios focando no descritor com menor acerto, ali trabalhando com o estudante os níveis de aprendizagem do básico, nível 1 e 2, e a partir do momento que a gente sobe, nós vamos olhar, a próxima avaliação externa, nós vamos enxergar se essa habilidade vocês conseguiram avançar. Então, é uma parceria, inclusive, com as famílias. Essa avaliação também estão sendo enviadas e mostrada para as famílias, como que o seu filho está diante de algumas situações e algumas habilidades. Muito obrigada, um sucesso gigante para nós nessa empreitada e com certeza nós teremos, né, um avanço aí no SAIB 2025. Um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciane, diretora do CCM do Esmaltaca. Muito bem, pessoal. Então,
Então, é isso, a experiência dela, né, da diretora pedagoga, muito bom, sempre tenho que acrescentar. Olá, pessoal, né? tudo bem? Eu sou a professora Viciane, diretora do CCM do Esmaltá, desligar aqui aqui do esse Rio Grande do vídeo. Sul, pertencente ao Núcleo Regional de Educação Área Norte. Estamos aqui. Pessoal, nós vamos entrar rapidamente no portfólio, por causa do tempo, nós não temos muito tempo. Você vai entrar no portfólio e vai registrar no dia referente ali no slide, referente ao encontro de hoje, ao terceiro encontro. No slide referente ao dia de hoje, você vai fazer o seguinte: você, com base nos dados da primeira avaliação diagnóstica e nas trocas realizadas com os colegas, registre em seu portfólio, baseado em toda essa conversa que nós tivemos agora há pouco, né? E mais o vídeo que você ouviu e tal, você vai registrar no portfólio uma ação implementada a partir desses dados da avaliação diagnóstica. Você vai descrever brevemente uma iniciativa que a sua escola já colocou em prática, indicando o público-alvo, o objetivo, os responsáveis e a forma de acompanhamento. Essa é uma atividade. A segunda atividade que você vai registrar ali é uma ação que ainda precisa ser iniciada ou fortalecida em sua escola. Destaque uma ou duas iniciativas relatadas pelos colegas do grupo que chamaram a sua atenção e serviram de inspiração para o trabalho a partir dos resultados da avaliação diagnóstica. E, por último, descreva duas ações realizadas na sua escola, uma que deu certo e outra que não foi assertiva. Tá bem? Eu vou dar alguns minutos para você. Nós não temos muitos minutos, né? Eu vou dar 4 minutos para vocês fazerem. E caso você não consiga terminar, você fica como tarefa de casa, tá? Mas pode abrir ali o seu portfólio e tenta fazer alguma coisa nesse período, nem que você inicie. Mas então vocês podem ir para o portfólio agora e fazer essas perguntas.
Pessoal, em função do tempo, nós vamos interromper. Essas 3 perguntas aqui eu vou colocar no grupo de WhatsApp. Então, se você precisar continuar para responder num outro momento, você pode entrar ali no WhatsApp e ver e fazer o portfólio, tá bem? E responder no slide correspondente ao 3º encontro. Vamos prosseguir, então. Estamos caminhando para o final. Então, o plano de ação e o planejamento do 2º semestre de 2025, do diagnóstico à prática, planejando aprendizagens efetivas e significativas. Nós vamos agora falar um pouquinho na implementação. A implementação é o 2º documento que você vai fazer nessa jornada do formador. Você tem um documento que é o seu portfólio, e o 2º documento é a implementação. A implementação você vai fazer no 2º dia do estudo e planejamento. Então, eu vou ler aqui para vocês a implementação no 2º dia do estudo e planejamento. Para que o trabalho com a equipe de professores seja produtivo e colaborativo, é fundamental pensar em todos os momentos deste dia: a acolhida, a organização da sala e as metodologias adotadas. Nós temos discutido o uso de diferentes layouts e metodologias ativas no trabalho com os estudantes. No entanto, nos momentos em que os professores estão reunidos, quais layouts e encaminhamentos metodológicos têm sido adotados? Com os estudantes a gente tem feito, mas e com os professores? A melhor forma de instigar os professores a repensarem as suas práticas é por meio do exemplo. Então, que layout usar para este dia com os nossos professores? E que metodologias usar para que todos, de fato, troquem experiências e participem ativamente e colaborativamente? Esse é o documento da implementação. Eu vou subir ele rapidamente, tá, pessoal? Explicar ele, o que vocês vão fazer. Posso fazer uma pergunta, professor? Sem dúvida. Pode perguntar. Em relação à implementação, que o senhor acabou de falar, no dia do estudo e planejamento, ela é mais voltada à organização do espaço, ao acolhimento e às metodologias. Aí, os temas, eu não preciso escolher um, eu posso ir acompanhando e ajudando a equipe pedagógica a trabalhar, é isso? Sim. Ok, obrigada. O documento está subindo. Já vamos à sequência. Então, aí está a implementação, né, o documento. Na primeira página ali, o título ali, né, Intervenção na Gestão Escolar, da jornada 2 de 25, você vai colocar aqui uma imagem especial da sua escola, e depois você vai colocar ali o nome do colégio e o NRE. Acredito que todos estão enxergando, né? Sim. Ok?
Logo em seguida vem o desafio. Então, nos dias 24 e 25, nós teremos estudo e planejamento. Especificamente no dia 25, no segundo dia, você fará a sua implementação. O que você vai fazer, na verdade? Organizando e conduzindo o segundo momento, que é o período da tarde. Você vai organizar e conduzir o período da tarde, que é a oficina, plano de ação e o planejamento do segundo semestre de 2025. Do diagnóstico à prática, planejamento para aprendizagens efetivas. Nas próximas telas, você encontra todo o direcionamento para a sua implementação, com orientações para o antes, o durante e o depois. Tá bem, pessoal? Ficou claro? Então, você vai entrar na sua implementação num segundo momento, e vai, né, o dia que você vai agir, na verdade, é a que você vai atuar é no dia 25, no segundo dia à tarde. Então, você, após essa reunião, num outro momento, você entra e acompanha ali nos próximos slides da implementação, está explicado tudo direitinho, qual a tua tarefa, o que você tem que fazer, na verdade, naquele dia. E até lá, nós ainda teremos outros encontros, então, se houver alguma dúvida, nós ainda temos tempo para tirar a dúvida. Eu só estou colocando de volta o roteiro para a gente finalizar o encontro nosso de hoje, tá? O encontro de hoje tinha vários temas para serem abordados, então acabou que nosso tempo passou rapidinho. Ok, Leda. Pessoal, o documento não quer subir. Eu vou... Eu vou só fazer uma foto final e nós vamos nos despedir, tá bem? Lisandra, você consegue tirar o print da tela para nós? Publicar no grupo depois? Lisandra Suzana?
Você consegue? Posso contar até 3? Para que todos possam abrir a câmera e sorrir? Vou contar. 1, 2, 3. Peço que todos abram a câmera e sorriam. Isso. Lisandra, depois você posta lá no grupo do WhatsApp, por favor. Pessoal, boa noite. Espero Professor, ter... Oi. Antes do senhor se despedir, eu queria pedir uma permissão para o senhor, enquanto nosso diretor formador, que se eu poderia fazer uma postagem lá no grupo de WhatsApp de uma conquista muito honrosa do nosso colégio hoje, aí eu vou postar lá para vocês verem, curtirem. Sem dúvida, vai ser um prazer. E dividir a nossa alegria, da nossa escola. Isso. Tá bom? Isso, e que sirva de motivação e exemplo para nós. É nós uma também. medalha de bronze do jovem senador. Uma nossa aluna conquistou essa medalha e isso é muito gratificante para nós. Sem dúvida, parabéns. Vou interromper a gravação aqui. Interrompendo.